Olá, boa tarde a todos e a todas, já boa noite. Hoje nós temos a apresentação da comunidade que sustenta a agricultura, agroecologia e circularidade. A nossa convidada é a Fernanda Freire, que faz justamente esse trabalho na Fazenda Santa Julieta Bio. Então, agradeço desde já, Fernanda, e, por gentileza, a palavra é sua. Obrigada, professor Vitor, professora Vivian, pelo convite. É sempre uma alegria poder falar de uma metodologia que está espalhada pelo mundo, na verdade, né? E aqui no Brasil tem bastante também, a gente vai falar um pouquinho, então é sempre para mim uma honra, na verdade, poder compartilhar com todo mundo o que é essa metodologia, né, de cadeia curta, um desses exemplos de economia com cadeia curta, de produção e consumo. Então, estou bem feliz pelo convite e agradeço em nome da Fazenda Santa Julieta Bio, de toda a equipe também. Então, para a gente começar, eu acredito que a gente pode falar assim, Brasil, país agrícola, né? Um país com solos maravilhosos, com clima propício para a produção de alimentos, né? Um clima tropical, um clima que proporciona um clima e uma cultura muito ligados à terra, mas, né, com várias questões aí que a gente até hoje lida com isso, né? Então, eu até conversei com a professora Vivian hoje sobre quão importante é para nós, né, como cultura humana, ter um solo vivo, né, poder habitar acima né, sobre um solo vivo, um solo saudável e produzir alimentos saudáveis, consequentemente, para pessoas saudáveis, né? Acho que o Rudolf Steiner, lá em 1924, quando ele fez a primeira palestra para agricultores na Alemanha, ali, né, bem próximo da guerra, ele falou algo que até hoje a gente consegue ver que está acontecendo, né? Nós temos, ele falou a seguinte frase: não há como não há como ter saúde para alimentar pessoas saudáveis se a gente tiver um solo doente, né? Então a gente só consegue ter hoje uma humanidade sadia a partir do momento que a gente tiver um solo saudável. E eu acho que a gente assiste, né, várias formas de fazer uma agricultura sustentável, uma agricultura que vai contra os preceitos de uma agricultura que empobrece solo, empobrece a cultura. Então, existem várias, né? A agricultura natural de Mokichi Okada, que surgiu no Japão, a gente tem a permacultura, que apareceu ali nos anos 80 com o Bill Mollison, na Austrália, a gente tem a própria, né, a agricultura biodinâmica, que emergiu ali na Áustria no início dos anos 1900, a gente tem a agricultura biológica que surgiu na França, mais ou menos na mesma época, a gente tem a agricultura, enfim, regenerativa hoje, né? A gente tem a agrofloresta, então são vários modelos que a gente pode até brincar, né? Que são várias igrejas, mas que todas estão, né? São baseadas no mesmo Deus, que é a conservação do solo, né? Sem esse solo saudável, a gente não consegue produzir alimentos saudáveis. Então, a agricultura orgânica hoje, né, que já foi agricultura biológica, hoje ela é constituída no mundo como agricultura orgânica. Acho que no francês ainda continua a agricultura biológica, né, se a gente traduzir ao pé da letra, mas a gente considera como agricultura orgânica todos esses movimentos, todas essas escolas, né, de agricultura sustentável buscam produzir alimentos saudáveis, limpos, a um preço justo, né, para que todos possam ter acesso. No Brasil, uma das coisas muito interessantes, que eu acho que é pouco até divulgado, é que nós temos um modelo, né, de certificação participativa em que agricultores, mesmo pequenos, familiares, né, que têm acesso ao documento, né, a DAP, eles têm acesso a essa certificação de forma gratuita, né? Então, isso é um modelo
que a gente pratica no Brasil já tem alguns anos, já foi até modelo para outros países, né, onde eu não preciso ter a certificação só por auditoria, que é feita pelos médio e grandes produtores orgânicos hoje, então tem várias certificadoras que trabalham com a certificação por auditoria, todos sob o selo do CISORG, né, sob o selo do orgânico que fica em Brasília, coordenado pelo Ministério da Agricultura, mas a gente tem acesso a pequenos produtores, cooperativas, associações que podem buscar pela certificação orgânica através da certificação participativa. Certo? Então, acho que isso foi um avanço, né, que a gente conseguiu no passado e que a gente precisa, inclusive, conhecer para a gente valorizar e estimular e incentivar para pequenos produtores que se organizem em formas de associação e cooperativas e que acessem esse recurso dessa certificação, para que eles possam fazer feiras direto ao produtor, né, com o seu certificado pendurado nas suas barracas. Então, para quem tiver oportunidade de ir nas feiras de agricultura orgânicas que estão aí no Brasil inteiro, inclusive para saber onde tem uma feira orgânica do norte ao sul do país, e qual estado que você tiver, qual cidade que você tiver, você vai no site do IDEC, né, idec.org, e você vai ter acesso a todas as feiras que acontecem no Brasil, né, feiras de agricultura familiar, orgânica e agroecológica, né. Então, eu acho que é legal a gente começar com esse panorama positivo, né, mesmo que as coisas estejam num formato mais complicado, mas para a gente entender que hoje o Brasil tem toda a capacidade para a produção de alimentos orgânicos, agroecológicos, né, produtos limpos, certificados por auditoria ou por participativa, muito mais assim em volume para consumidores e pessoas que querem acessar. O CSA, né, essa sigla que vocês viram no tema, né, uma sigla que na tradução em inglês é Community Support Agriculture, então a comunidade que apoia a agricultura ou sustenta a agricultura, né? É uma metodologia que começou muito ligada aos movimentos de fazendas biodinâmicas ali na Europa, né, no norte da Europa, e foi se expandindo de uma forma muito natural, porque é muito óbvio. Eu até falo assim, é muito óbvio que esse movimento cresceu, porque é intuitivo, né? Por que é intuitivo? As cidades crescem, né, no mundo inteiro, as cidades crescem do centro para as periferias, né? E as periferias, o que tem nas periferias? Produtores rurais, né? Pessoas que têm terras agrícolas para, inclusive, abastecer os centros das cidades, né? Mas é mais ou menos nesse modelo que as cidades crescem. Então, uma vez que eu tenho nos arredores das cidades pequenos produtores, pequenos médios produtores que abastecem a cidade, é muito óbvio que os consumidores das cidades queiram sair da cidade e conhecer esses cinturões produtivos, né? Ainda mais hoje, inclusive com o turismo rural, e a gente já poderia adentrar já nessa fase, mas eu vou voltar aqui para a agricultura e para o consumo. Esses produtores, eles saem das suas áreas para atender o mercado nas cidades, através de quê? De feiras, né? Feira direta, que é muito bacana, né? Eles saem às 5 da manhã, levam seus itens, o pessoal vai na feira, compra, eles voltam para as áreas e continuam a produzir. Ou para centrais de abastecimento, quando as cidades são muito grandes, né, os CEASAs, enfim, ou através de um atravessador que sai do centro da cidade, percorre todas essas áreas e volta trazendo produto e revende para o mercado, e o mercado vende esse produto para o consumidor final. Então, existem vários modelos, né? Mas por que o CSA intuitivo cresceu, né, nesse sentido? Se a gente hoje for no mercado e comprar um produto orgânico certificado que é rotulado, né, que está ali na gôndola, que precisa necessariamente do rótulo para ser vendido, por causa de todas as certificações, não só por orgânico, né, mas pelo Ministério da Agricultura, pelos órgãos municipais e estaduais, você vai pagar o preço desse produto que passou por todo esse processo para chegar na gôndola, e você vai ver que o preço, se for orgânico, o preço já vai estar um pouquinho salgado, né? Então, mas o produto orgânico é muito caro, não dá para consumir geleia de framboesa do Rio Grande do Sul orgânica, não dá, né? Então, a gente pode perceber que se a gente tivesse acesso a esses produtos diretamente dos produtores, a gente pagaria um preço direto para o produtor. Então, o produtor ficaria com esse recurso diretamente e o consumidor
estaria pagando esse preço mais justo. A gente cancelaria aí, ó, né, o intermediário enfim. Então, o CSA nada mais é do que a gente pegar a mão do consumidor e falar assim, olha, esse aqui é um produtor que está aqui vizinho da cidade, muito próximo, prazer. Então, a gente dá a mão e os caras fazem uma amizade que, para mim, acredito que é uma amizade como eu conhecer o meu médico. A gente escolhe o cardiologista, né, que a gente vai dar todos os nossos exames, vai dizer, confio em você, você está dizendo que eu vou para a cirurgia, eu vou, você vai estar lá, eu vou segurar na sua mão, né? Então, assim, o produtor rural, ele poderia ser valorizado, né, mais ou menos assim, porque ele está produzindo um alimento que você confia que ele está seguindo todas as regras, certificado por auditoria ou por participativo, ou até não certificado, apenas dizendo para você que ele não, né, aplica nenhum tipo de veneno, que ele não tem esse interesse. Né, é uma relação que deveria ser estreita. Então, o CSA, ele fez isso, né, lá no começo, na Europa, foi se expandindo muito rapidamente nos Estados Unidos. Hoje, se você olhar o mapa dos Estados Unidos, é impressionante a quantidade de plots, né, de CSA que a gente tem no mapa. Logo, um país que é considerado tão junk food, né, trash food e rápido food, né, também. Então, mas é um dos países que, em termos de continente, concentra o maior número de comunidades que sustentam a agricultura, né? E o Brasil, né? Diga-se de passagem, tá mostrando aí também que tá conhecendo a ferramenta aos poucos, né? Hoje a Santa Julieta Bio, ela é um dos produtores, né? A Fazenda Santa Julieta Bio é um dos produtores dos CSAs que existem no Brasil, né? Eu vou até pedir a permissão aqui para vocês para mostrar o mapa. Vou compartilhar a tela com vocês. O mapa de como que a gente consegue... Desculpa, o mapa para a gente entender quantos CSAs a gente tem no nosso país. Compartilhar a tela. Agora sim. Já abri aqui. Agora sim. Agora está vindo. Vocês estão vendo, professores? Sim. Está chegando. Agora sim. Agora sim. Pronto. Então, a gente tem aqui o mapinha do Brasil. Esse trabalho foi feito pela rede CSA Brasil, né? Uma rede que organiza e fomenta o surgimento de novos CSAs no Brasil. Então, a gente pode ver que o Brasil até no norte e nordeste, né? Porque são regiões que historicamente têm um desenvolvimento menor com relação à agricultura orgânica, mas eu acredito que esse quadro está cada vez ficando bem diferente, e, é claro, no sul e sudeste, onde historicamente, a gente começou com a agricultura orgânica, que era chamada de agricultura alternativa nessa época, né? Foi realmente sul e sudeste, né? Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Então, hoje a gente pode ver aqui o estado de São Paulo bem povoado, né, com comunidades que sustentam a agricultura. No mapa, em vermelho, você tem o CSA, né? Então, a gente vai abrir aqui o de Uberlândia, por exemplo. Então, tem o endereço, né? Quem quiser... me mudei para Uberaba, eu quero saber onde tem um CSA. Vai aqui no... Em verde, são os produtores, né? Eles não têm um CSA ainda, mas já são considerados pequenos produtores, né? Que eles chamam de organismo agrícola. E em azul são CSAs em formação, né? Estão em processo de criação, porque existe toda uma metodologia para a gente criar um CSA, né? E posso falar um pouquinho sobre isso para vocês, dando uma pincelada rapidamente. Mas ainda antes disso, eu gostaria de pedir a permissão de vocês para apresentar um vídeo de 7 minutos que mostra um compilado do que é o CSA, né? Eu acho bem interessante para a gente começar aqui a nossa conversa.
CSA é uma comunidade que sustenta a agricultura. É uma economia solidária, uma economia associativa, uma economia em conjunto. Nós dividimos os custos e também as tarefas. Nós queremos nos transformar em co-agricultor. O CSA é uma comunidade que apoia o agricultor para que ele tenha uma tranquilidade de plantar e colher, sabendo que existem pessoas que vão consumir aquela produção, seja ela farta, com abundância, ou se houver uma escassez. É quase uma relação para um parente. Você não deixa ele, né, em qualquer situação, você está sempre ali disposto a ajudar. Como o CSA funciona na prática? Os grupos apoiam agricultores orgânicos vinculados ao CSA. Esses produtores, eles decidem o que, quanto e como vai plantar. Em alguns momentos, a gente também consegue participar. Depois existe um tempo de espera para que o alimento cresça, feita a colheita. Um carro, os próprios membros, vai buscar essas caixas com os alimentos e distribui nos depósitos. Os depósitos podem ser uma residência, uma empresa ou um estabelecimento comercial. Quando chega no depósito, os próprios membros descarregam as caixas com os alimentos e distribuem entre eles as cotas necessárias. E daí, a organização do espaço desses depósitos, a separação dos alimentos em cotas, é feita pelas pessoas que participam do CSA. Uma coisa que eu acho muito assim, transformadora é você trabalhar com aceitação, né, do que vem. Aí, às vezes, você recebe umas surpresas, né? Às vezes, você recebe coisas que você, nossa, eu não conheço isso, o que eu faço com isso? Então, trabalha esse lugar mesmo de aceitar o que a natureza fornece, o que está na época, e vai atrás de aprender como que faz, né? Mudou totalmente a minha visão, né? Entrei em contato com um mundo totalmente diferente, foi um resgate mesmo, com a natureza. Eu vi uma alface desde a fase de brotar até crescer, dar flores e sementes. Isso me fez ver plantio e o próprio alimento com outros olhos. Muito importante também no CSA é que os consumidores tenham essa aproximação com os produtores, porque com a vida corrida da cidade é muito prático, então o alimento passa a não ter tanta importância quanto deveria. As qualidades das verduras mudam muito. E quando ele simplesmente vai na feira o ano todo, ele não consegue entender por que uma época do ano a cenoura está muito menor, por que uma época do ano não tem beterraba, por que não tem brócolis. Enquanto que as pessoas, quando eles vêm para visitar a gente, isso fica muito claro para eles. Eles não acham estranho que, de repente, eles ficam 2 meses sem receber brócolis, ou, de repente, eles ficam 2 meses recebendo cenouras bem pequenininhas. Né? Ele fala, não, lembra quando a gente foi visitar lá a horta e ele explicou, ele mostrou para a gente. Sob o ponto de vista econômico, olhando para a CSA, a gente passa a olhar para as necessidades do agricultor, o que ele precisa e o que as pessoas que trabalham com ele precisam para sobreviver. E a partir disso a gente faz o cálculo. Então a gente se desvincula totalmente do mercado. O mercado deixa de ser algo importante. Como nós podemos criar uma nova forma das relações entre, no caso do CSA, entre o produtor e o consumidor? Achar um jeito de tratar o outro bem para chegar em um conjunto justo, para criar uma forma das relações com confiança. Como nós podemos treinar confiança? Acho que é um movimento que tem muito potencial transformador mesmo, de gerar mais sustentabilidade, né?
planeta, assim, de viabilizar a nossa vida mais próxima do campo e do simples. Nós compramos alguma coisa e muitas vezes nós não conhecemos de quem vem aquele produto que nós estamos comprando, não sabemos de onde ele vem, e com o CSA a gente passa a ter essa proximidade, essa ligação forte com a pessoa que está produzindo. Nós conhecemos a pessoa que produz. Você entende que existe um processo, uma dedicação muito importante de uma pessoa, de várias pessoas, na verdade, para que aquele alimento chegue até você. Você fazer parte desse processo faz com que você dê muito mais valor a ele. Eu acho importante CSA não só a qualidade do preço, mas sim do apreço, do trabalho das pessoas envolvidas, do carinho no plantio, na colheita. Eu acho que energeticamente todos os alimentos vêm melhores. E você tem o diferencial do seu tudo orgânico, que é o que você come, e é nisso que eu acredito. O CSA, ele traz essa possibilidade de mudança de cultura, mudança de relação, proteção com a terra, porque a gente come o que a terra dá, na época que ela dá, que se trata também de me relacionar diferente com as pessoas que estão à minha volta, porque eu não vou no supermercado e pego só o que eu quero para mim, mas que eu tenho um grupo que junto comigo faz um trabalho, pensa na terra, pensa no agricultor, pensa na pessoa que consome. O CSA é uma grande possibilidade para isso. Vamos voltar aqui. Bom, deixa eu descompartilhar aqui um pouquinho. Bom, eu não consigo mais nem falar muito, né? Porque é um vídeo que mostra bem, assim, eu acho que o espírito, né, do que é o CSA. A gente tem um país muito grande, obviamente, norte a sul, a gente tem culturas diferentes, então, assim como há uma cultura muito grande no Brasil, a gente pode dizer que existem diversas formas de fazer CSA no Brasil, né? Acho que vocês viram no vídeo um exemplo em que os próprios coprodutores, né, que a gente chama que são os consumidores, a gente até não chama muito de consumidores, mas de membros coprodutores, porque eles participam, né, da produção em uma cooperação com o produtor, né? Então, vocês viram que eles mesmos estavam organizando as cotas, né? Eles mesmos, os produtores, levaram as caixas dos produtos e eles mesmos estavam dividindo para quando as pessoas chegassem, já pegassem a sua caixa, né? É um trabalho voluntário, né? Isso, inclusive. Alguns CSAs têm esses membros coprodutores como voluntários e abatem isso no valor das cotas, né? E das mensalidades, que a gente chama de cota, porque no CSA, quando a gente pensa que um produtor tem todo o custo do ano para produzir aqueles produtos para aquelas pessoas, então, se a gente pensar que um produtor tem, por exemplo, 1 hectare, que tem custos, né? Então, ele divide esse custo por ano, vamos imaginar que seja 30 mil reais por ano, né? Com sementes, a contratação de uma mão de obra além da família, as mudas, água, hora trator, diesel, enfim, tudo. Inclusive o salário dele, ele poderia colocar aí, né? Então, eu estou chutando os valores só para a gente ficar redondo. Então, 1 hectare para 30 mil reais ano, então dividido por 12 meses, dividido por 30 pessoas. Né? Então, se a gente fizer essa conta, vai dar o valor de uma cota. Então, a maior parte dos pequenos produtores que estão em CSA, eles fazem essa conta anualmente, então é por isso que esse valor dessa cota pode, inclusive, mudar anualmente. Então, essas 30 pessoas vão pagar todo mês o custo que aquele produtor tem por ano. E pagam antecipadamente. Então, se eu quero que o produtor, agora que vai entrar o verão chuvoso, para que ele não tenha prejuízo com as alfaces, e ele precisa colocar um sombrite em todas as folhosas, esse custo a gente paga antecipadamente para apoiar o produtor a comprar essas telas e proteger o nosso alimento daqui 3 meses, né?
Isso é CSA, né? Isso é um pensamento do CSA, mas diversas comunidades CSAs do norte ao sul têm modelos diferentes, né? Nós, na Santa Julieta Bio, estamos com 4 hectares de produção, a gente tem quase 200 membros coprodutores hoje, atualmente. Claro que a gente não começou com 200, a gente começou com 30, e a gente foi crescendo, e não começou com 4 hectares, a gente foi crescendo de acordo com o crescimento dos membros que foram chegando através de alguém que indicou e etc. Né? Nós somos um único produtor, com parceria com uma produtora vizinha, que é a Leila, que tem um pomar de frutas muito mais antigos do que o nosso projeto. Nosso projeto tem 5 anos, né? Ele é um neném ainda na agricultura orgânica. Então, abacateiros ela já tem, então sempre ela é certificada também, sempre que ela tem uma produção da época, a gente compra para também adicionar nas nossas caixas, né? Mensais ou semanais. Então, mas existem os outros CSAs que trabalham com vários produtores para atender um único CSA. Então, por exemplo, o Marcelo, que vocês viram lá, ele é muito focado em produção de legumes, enquanto que um outro produtor vizinho é muito focado na produção de folhosas, né? Todos os tipos de alface, rúcula, chicórias, enfim. Então, eles podem juntos, como 2 produtores, eles podem juntos atender um único CSA, que é o CSA lá de Botucatu, ou o CSA de Jaú, que é ali próximo, né? Então, na França, né, o movimento CSA é chamado de AMAP, né, que é uma tradução lá. Então, nas AMAPs, eles têm essa cultura, como a França é um país pequeno e tem muito essa cultura dos pequenos produtores nas regiões rurais, no CSA da França, você vai buscar a sua cesta e você pode adicionar o vinho do fulano de tal, o queijo de cabra do fulano de tal, as frutas, eu ia falar para vocês, as frutinhas vermelhas congeladas do outro produtor, então você sai o pão do outro, né? Então, então é um modelo que proporciona essa proximidade direta, né, que vocês viram no vídeo, em que você pode apertar a mão do produtor ali, ou não, né, ou os próprios membros coprodutores, você encontra, você troca uma receita, puxa, essa chicória, como é que você faz essa chicória mesmo? Interessante, acho que eu vou fazer assim também. Nossa, o que é isso aqui? Isso aqui é o rabanete de melancia, você não conhece? Já pega a faca, corta, olha só a cor que ele tem dentro, não é branco, ele é laranja, ele é vermelho. Olha que interessante. Então, assim, é uma comunidade que está próxima, né? Ali tem nutricionistas, ali tem médicos, ali tem cozinheiras, ali tem donas de casa, ali tem tudo que você pode trocar ideias e ter essa convivência, né? Que é um pouco fria. Eu nem estou falando de pandemia, tá? O vídeo foi feito antes da pandemia, acho que vocês perceberam. Claro que os CSA sofreram, né? Com esse distanciamento que a gente teve que criar, mas é justamente o oposto, né, do supermercado, em que a gente vai ali focado com uma lista, não olha nem para o lado, pega tudo que você precisa e vai embora, né? No CSA a gente quer abraçar as pessoas, a gente quer encontrar, a gente quer saber como é que foi a receita, né? Então, o Herman falou essa frase no vídeo e eu gosto muito de usar, né? Não sei se ele falou no vídeo, mas é uma fala dele, nos encontros que a gente já teve. CSA é uma escultura social, né? É uma forma da gente criar mecanismos humanos, sociais, para que a gente apresente confiança, para que a gente apresente, né, novas formas de lidar com o alimento, da forma que a gente apresente novas formas de lidar com a saúde, né, tendo em vista que a gente podia estar medicinalmente se alimentando, né, de componentes medicinais, enfim. Então, a escultura social é muito ligado também a uma coisa que tem na Alemanha, e acho que talvez vai demorar um pouquinho para chegar no Brasil, ou não, eu acredito, mas tem CSAs em que o produtor leva a caixa para o depósito, né, para o ponto de encontro, eles chamam de pontos de convivência. Então, o produtor leva a caixa de alface, de morango, de cenoura, e vai embora. Aí o membro coprodutor, o horário que ele pôde ir, ele vai lá e ele fala, bom, a minha cota é a cota P, são 5 itens, então eu vou pegar 600 gramas de cenoura, ele mesmo vai pesar a cenoura, 200 gramas de morango, 2 alfaces, ele mesmo vai montar a sua cesta e vai embora. Não tem ninguém fiscalizando lá, olhando se ele está pegando, em vez de 2 alfaces, 3.
Em vez de 600 gramas de cenoura, ele está pegando 1 quilo, né? Então, é uma relação de confiança de você com o seu produtor, que o produtor não está lá, e de você com os outros membros coprodutores, né? Não tem essa cultura de se dar bem, assim, nada. Eu vou pegar o quilo que eu preciso, né? Então, gente, é realmente eu falo que é um case para doutorados, para mestrados e doutorados, porque existem muitas abas ali atrás do simples consumir uma cesta de orgânico de 5 ou de 9 itens, né? Existem muitas coisas que podem ser trabalhadas e exploradas ali no universo de uma comunidade que sustenta a agricultura. Do norte ao sul do Brasil, a gente vai ter exemplos. Espero que quando o Mário, né, terminar, a gente, né, a Vivi está recebendo, ciceroneando muito, muito bem o Mário, que veio agora da Espanha, né, da Politécnica de Madrid, que está fazendo, né, o trabalho dele com os CCAs do Brasil. Então, ele vai de norte ao sul, acho que norte não, mas nordeste ao sul, né, de lado para o outro do Brasil, e vai ser muito interessante porque ele vai com esse olhar, primeiro de alguém que vem de fora da Europa, né, que também tem CSAs, e com um olhar para ver como é tão diferente os formatos de CSA que a gente vai ter no Brasil. Então, a gente está muito curioso para chegar ao mês de abril do ano que vem, né, para a gente ter esse apanhado dele antes dele ir embora, do que ele achou, do que ele viu. Acho que vai ser muito interessante também, né, para todo o movimento aí dos CSAs, mas também do movimento da economia circular, enfim. Tá? Sim, eu vou colocar para vocês, aqui para a professora, para a Vivian, o link para o mapa dos CSAs, tá? Para quem quiser acessar, e também o site da Rede CSA Brasil, tá bom? Já vou deixar aqui. Pode ser depois da minha apresentação, professora? Pode ser. Tá bom. Que mais? Eu cometi um pequeno erro no começo, porque o professor Victor me pediu para eu me apresentasse antes da apresentação, né? Eu não sei se eu devo fazer agora ou se eu deixo para o final. Então, Victor, professor, me dá um oizinho aí. Tá, então vamos deixar para o final, então, porque eu acho que o conteúdo aqui tá andando, assim, tá loading ainda, tá? Eu tinha uma outra coisa que eu posso não ter abordado, professores, por favor, me avisem, tá? No chat ou aqui. Mas uma coisa que... Pode falar. Você ia falar da metodologia. Sim, da metodologia para a criação de um CSA, ótimo. Eu anotei aqui uma outra coisa também, já falo na sequência. Quando você reconhecer, né, ou pelo seu trabalho, ou na sua comunidade, que ali existe um potencial de um CSA, é quando você conhece um produtor que não está conseguindo acessar ou não quer revender produto para a loja e gostaria de ter um projeto mais próximo das pessoas que consomem, e você também, do outro lado, está vendo que existem pessoas que adorariam conhecer o produtor. Então, para montar um CSA, a primeira coisa legal é avisar na Rede CSA Brasil, olha, eu tenho um produtor, tenho as pessoas, que geralmente a Cláudia viaja para fazer essa primeira palestra sobre a apresentação e introdução do que é o CSA. E é muito legal, porque ela traz esse panorama não só produtivo, em termos de números e planilhas, que é importante para o começo do projeto, mas ela cria essa sensibilização, né, antes, nas pessoas que estão assistindo ali, do porquê que nós estamos criando um CSA, né? Qual é a intenção do coração que a gente está colocando ali, né? Então, a Cláudia tem um trabalho muito bacana, é muito legal, ela fica feliz de ser avisada, ela consegue, às vezes, encaixar na agenda, e pela rede ela viaja para fazer essa palestra na cidade, seja em uma escola, seja numa empresa, no espaço que for cedido. Então, a primeira coisa é a palestra. Se não for com a Cláudia, com outras pessoas da rede também, enfim, para que a gente possa apresentar a ferramenta. Apresentando a ferramenta, em que a gente coloca esse exemplo do produtor com os seus dados, né, com o seu custo, média do seu custo, a gente apresenta isso para aquele público que está presente e pergunta depois dessa apresentação, sabe, esse aqui é o produtor, é isso que ele produz, mas ele está aberto também a produzir outros itens que vocês quiserem. O custo dele por ano é esse. Se a gente tiver 20 pessoas, a cota vai ser esse, mas se a gente tiver 50 pessoas, o custo já vai cair um pouquinho mais, né? Porque a gente vai dividir isso por 12 pelo número de pessoas. Quem de vocês querem fazer parte de um CSA, por exemplo, ou de uma semente de CSA com esse produtor?
Aí todo mundo, eu quero, vamos anotar o nome das pessoas. Você quer falar? Olha, eu gostaria muito olha, eu acho que esse produtor, por exemplo, não está produzindo couve-manteiga, é uma coisa assim que eu acho que vai ser sucesso, couve-manteiga, nós adoramos, vamos anotar aqui, fulano, podemos produzir couve-manteiga, sim. Então, você casa isso nessa reunião, é uma reunião que pode durar 1 ou 2 dias, porque na primeira a gente tem a sensibilização, a apresentação da metodologia, e no segundo dia a gente vai adentrar em números, planilhas, com o nome das pessoas e começar a organizar esse planejamento da produção com o produtor, né? O produtor topou, quais são as pessoas que podem fazer o pagamento antecipado? Elas fazem o pagamento antecipado, elas são consideradas o grupo Core, né, que é o grupo que começou o projeto. Outras pessoas depois podem entrar ao longo do processo, mas a gente precisa desse input inicial do grupo Core. Esse recurso é passado diretamente para o produtor, que vai começar a se organizar com a produção e vai falar, olha, gente, daqui umas 8 semanas, eu acredito que pelo menos uns 5 itens a gente já vai ter, porque eu já tenho um pouco de berinjela, eu só vou adicionar isso, uma abóbora. Então, essas pessoas vão esperar esses 2 meses, a gente vai organizar um lugar que esse produtor pode levar a sua produção para ser distribuído, né? Porque uma das coisas bem legais do CSA é que a gente não está produzindo e depois sai de porta em porta entregando a cesta. A gente já pode considerar isso também como uma diminuição da pegada carbônica, né? A gente está produzindo localmente, distribuindo localmente, mas num único ponto de entrega em que as pessoas, ao passar do trabalho, ou ir para casa, ou buscar o filho na escola, vão retirar essa cesta, né? Então, é bem diferente de você ter um projeto em que você entra no site, é um produtor orgânico, tá tudo certo. Aí ele entra no site, ele escolhe o que ele quer, e aí depois essa cesta chega na sua casa, né? Então, assim, você não tem muito contato com o seu produtor, né? Você tem mais contato com o site. Mas é uma forma de consumir orgânicos. Mas voltando para o CSA, essa entrega acontece no lugar que pode ser, por exemplo, a escola do bairro, a escola que tem mais alunos, as próprias mães estiveram na palestra, podemos pegar um horário da escola? Qual é o horário melhor? Bom, se os itens chegarem aqui às 11 da manhã, a gente consegue ficar até às 2 da tarde, as pessoas vão das 11 às 2 e tirar a sua sacola. Já pega o filho, ou está passando na frente, e pega a sacola. E aí, na outra semana, a mesma coisa. Então, essa entrega é semanal, e o pagamento da cota pode ser tanto mensal, mas muitos CSAs trabalham com antecipação de 3 meses. Sabe aqueles 2 meses que você pagou do Grupo Core, depois você paga só mais um e você já tem 3 meses antecipado tranquilamente aí para consumir os seus produtos uma vez por semana. Isso ajuda o produtor a se organizar, né? O produtor se organizou com antecedência, comprou as sementes que ele tinha o crédito para comprar, contratou as pessoas que ele precisava contratar, ele se planejou para inclusive, não ter desperdício, porque ele sabe que ele tem que plantar de forma que a horta dê 50 alfaces por semana. São 50 cestas, então são 50 alfaces por semana. Ele não vai ter desperdício, né? Isso é uma das coisas que mais gosto no CSA, é quando a gente pensa que num país que desperdiça alimento, com a quantidade que a gente desperdiça, assim, de cortar o coração, né? Os ceasas, o desperdício do alimento do campo, né, já acontece uma taxa de 20% de desperdício no campo, que é quando o trator vai colhendo aquelas batatas que vão ficando no meio do caminho pisadas, já vão ficando lá mesmo, depois tem uma seleção, uma máquina que seleciona, o resto é jogado fora, só vai o tamanho padrão bandeja bonita, aquela linda, aí sim vai para o consumidor final, mas aí ainda vai ser transportada no transporte, algumas já ficam podres, já são dispensadas, chegam no Ceasa. Então, assim, no final a gente tem uma taxa altíssima do Brasil de desperdício de alimentos, com essa cadeia super longa, né? Do produtor até chegar no consumidor final. Então, quando eu sei para quem eu vou produzir, eu consigo me planejar em termos de quantidade também, né? Então, claro que eu não vou produzir só 50 certinho, porque vai que uma não cresce, ou a outra caiu alguma pedra de gelo, ou sei lá, enfim. Então, a gente vai produzir 70, mas para 50. E no fim das contas, para o produtor, gente, é uma segurança, porque ele sabe que a cada 3 meses esse recurso vai chegar para ele pagar o funcionário, as sementes e tudo mais. Se o CSA crescer de 50 para 60 em 2 meses, ele tem como se planejar. Será que eu aumento a minha área? Eu tenho eu consigo colocar mais um canteiro aqui. Ou eu consigo fazer uma parceria com o meu vizinho. Vizinho, você não quer entrar também? Vamos lá, estamos juntos.
Ou se ele quiser certificar. Ah, não, eu preciso, já estamos com 70 membros, já tem gente de outros bairros vindo, então é melhor a gente fazer uma certificação, porque a certificação garante que aquela pessoa que entrou depois de 4, 5 meses do projeto, que não foi na palestra inicial e assistiu toda a metodologia, como que nasce o CSA, e foi sensibilizado, me conheceu, eu fui lá, me apresentei, eu sou fulano de tal produtor, aqui minha esposa, aqui é o que... Levou as pessoas para conhecer a área dele. Então, essa pessoa que chegou meio que caiu de paraquedas, a certificação, ela ajuda essa pessoa a ter uma confiança maior naquele produtor e naquele projeto. Então, é um passaporte de confiança também, né? Ah, então a gente já está com 70, quase 80, acho melhor a gente certificar. Qual é o custo da certificação? Vamos dividir por 12 meses, dividido por 70 pessoas, e se a gente precisar, a gente faz um aumento na cota, né? Isso se ele não for um produtor que conseguir a certificação participativa também, né? Então, para o produtor, voltando, para o produtor é uma segurança, é um pré-planejamento, ele evita esse desperdício no campo, porque ele sabe para quem produzir, quando entregar. E uma outra coisa bem interessante para o produtor, depois eu vou falar os benefícios para o consumidor, né? Para o membro coprodutor. Um outro benefício para o produtor é assim, vamos imaginar que o seu João, antes de fazer parte do CSA, ele era um pequeno produtor que ele ia na feira da cidade. Então, ele ia na feira todo sábado, 4 da manhã, aquela cultura, né? Vamos levar 4 da manhã, enche a Kombi de coisas, leva, aí o irmão vai, né? Porque, putz, mas quem que vai ficar, quem que vai irrigar enquanto estiver na horta? Alguém tem que ligar a mangueira. Então, vai meu irmão, vai minha esposa, ou ele vai, né? Aí ele vai lá, 6 horas da manhã ele está na feira, todo mundo vai, compra, 10 da manhã, 11 da manhã, o que ele faz com aquilo que sobrou da feira? Porque foi um dia, assim, que parecia que ia chover, mas aí não choveu tanto, caiu umas gotinhas, mas o pessoal olhou a previsão e falou, não vou na feira hoje, a feira é aberta, então... Então, aquelas 30 alfaces que o seu João colheu às 4 da manhã e com todo cuidado colocou na Kombi, levou na feira, ficou lá exposta, ele vendeu 10, ele não consegue pegar essas 20 alfaces e devolver para o campo, né? Então, assim, ele teve investimento da produção e não teve o retorno financeiro, que é a venda final na feira, né? Então, assim, por mais que a feira seja uma ótima maneira, nossa senhora, maravilhosa, de produção e consumo direto, mas ele corre o risco, né? Ele corre o risco de um sábado que foi chuvoso, ou um sábado que era feriado na segunda, então as pessoas emendaram o feriado, foram para a praia, e ele ficou lá, porque todo sábado ele tem que fazer a feira, é um acordo com a prefeitura, é um acordo com as pessoas, né, com aquelas senhorinhas que vão lá às 6 da manhã pegar a alface dele. Então, ele foi calar meio e não conseguiu vender. Então, assim, isso são vários sábados no ano, gente. Essa é a realidade dos produtores. Então, há um risco que não é compartilhado, né? Aí, voltando agora para o CSA, a gente tem essa diminuição desses riscos, porque faça chuva, faça sol, chova canivete, feriado, todo mundo foi para a praia, não tem problema. Você foi para a praia, sua vizinha pega a sua cesta, sua sogra, sua mãe, sua irmã, a sua cesta vai estar lá. Por quê? Há 3 meses atrás, o seu João plantou com o seu recurso. Então, ela já está paga. Ela já está paga. Se você não quiser retirar e quiser fazer uma doação, maravilhoso. Mas o seu João fez o trabalho dele, né? Então, é muito interessante porque muda a perspectiva de eu ser a pessoa que sou sempre a prejudicada. Ah, eu sou consumidor, eu que sofro. Eu vou buscar as coisas e tá murcho. Ah, as coisas estão macetadas, esse tomate tá podre. Ah, que o preço tá alto. E aquela reclamação na feira, né? Então, assim, a gente muda a perspectiva de que o produtor agora também ele tem, né? Ele consegue se resguardar desses riscos. E aí, se a gente olhar para o outro lado agora, dos consumidores, o que ele ganha com isso, então, fazendo parte de um CSA? Ele não consegue escolher os itens que vem na cesta, porque o seu João vai produzir os itens que estão na estação, como vocês viram no vídeo, não tem brócolis o ano inteiro, vai ficar uns 2, 3 meses sem brócolis, né, Vivi? Você é membro da nossa cesta, a gente quer um brócolinho, acabou o outono, acabou o inverno e já começa a miar, já começa a diminuir. A cenoura vai estar pequenininha no verão, só vai começar a ficar melhor no outono. A gente vê que a chicória, né, o ano todo que ela tá bonita, que ela tá grande.
e berinjela, pelo amor de Deus, não aguento mais berinjela, 3 meses de berinjela, pelo amor de Deus, porque é a época da berinjela, né? Então, assim, tem algumas pessoas que não se adaptam a esse modelo, né? De ter essa surpresa do que vem na sexta. E eu só fico sabendo o que vem na minha cesta da segunda-feira, porque o produtor, se for um CSA bem organizado, vai ter uma super membro coprodutora lá que vai postar no grupo do WhatsApp a lista que o seu João está falando para ele que vai ter. Ou vai ter alguém que vai fazer uma arte. Enfim, na Santa Julieta Bio, a gente tem uma pessoa que faz a arte da lista do que vem na sexta. Né? Então, a gente posta isso na quinta-feira para as pessoas receberem, pelo menos saber que vai vir berinjela. Então, eu não vou na feira sábado ou no mercado, enfim, para comprar berinjela, por exemplo. Então, é uma forma bem diferente, né, que nos faz refletir bastante sobre querer comer o ano inteiro as mesmas coisas ou somente comer aquilo que gosta, que é batata inglesa, alface, tomate. Não me venha com rabanete melancia, não me venha com chicória. Eu não gosto de comer essas coisas, né? E, na verdade, os nutricionistas que assistirem isso aqui sabem muito bem, né? A pessoa que trabalha com saúde e alimentação, os engenheiros de alimentos, a gente sabe que para ter saúde a gente precisa ter diversidade, né? Diversidade fora é diversidade dentro. Se você não acostumar o seu corpo a absorver nutrientes que estão em diferentes tipos de alimentos, você vai viciar o teu corpo e sempre absorver os mesmos nutrientes de uma forma muito pobre, né? Que sempre é aquela mesma forma. E depois o que vai acontecer quando chegar lá nos 50, 60 anos? Tem que tomar reposições disso, reposições daqueles. Então, você deixou de absorver esses nutrientes diretamente da terra, vivos ainda, pulsando clorofila ali, maravilhoso, né? Dos alimentos vegetais. Então, é um convite para as pessoas conhecerem alimentos diferentes, conhecerem alimentos da época. Então, o CSA é realmente essa escultura social. Isso vai acontecer em todos os CSAs que eu tenho contato, eles falam a mesma coisa, ó, teve uma pessoa que entrou, ela até tentou, mas ficou 2, 3 meses, não quer, porque, enfim, tem adolescente em casa, o adolescente não vai comer, mas enfim, várias questões. Mas eu acho que é um trabalho, inclusive educativo, né, que a gente pode ter com as nossas crianças. Se eu pensar que as crianças, a cada 3 meses do ano, por exemplo, na Santa Julieta Bio, a gente faz isso, tá? Então, a cada 3 meses, quando muda a estação do ano, todos os membros coprodutores podem ir na fazenda, a gente vai passar o dia lá, a manhã inteira lá, então a gente vai andar nas áreas produtivas da horta de verão, vai ver que tem mato sim, vai ver o sol batendo aqui, 10 horas da manhã, vai dizer, nossa, que calor. Eu falei, pois é, o pessoal do campo está trabalhando de sol a sol, né? Vai tentar arrancar a cenoura, nossa, tá duro, né? Pois é, porque a gente não ligou a irrigação. Então, assim, vai, né, ter esse contato com a realidade das hortas. E depois a gente faz um brunch junto, é maravilhoso, né, Vivi? É gostoso compartilhar e mostrar a horta de verão. Bom, no outono, acabou o verão, no outono a gente tem um novo encontro com eles, né? Então a gente vai rodar, eles já vão ver a diferença das coisas mais amareladas, mais das brássicas vindo com muito mais saúde, né? O brócolis, a couve-flor, o repolho roxo, né? Essas coisas vêm muito melhor no clima mais ameno. Aí, no inverno, elas vêm de novo, frio, a gente com casaco, aquela coisa assim, teve geada. Nossa, já aconteceu da gente marcar o encontro e ter a geada de manhã. Então, eles tiveram a oportunidade de pisar no lugar onde teve a geada e tal. Olha só a diferença, né? E depois, na primavera, enfim. Então, as crianças são muito bem-vindas nesses encontros, os pais levam, elas podem arrancar a cenoura da terra, elas podem subir no trator, né? Se a gente pensar aí nas pessoas que moram na cidade, que tem esse pouco contato com a realidade rural e que até querem, né? Então, participar de um CSA é como se fosse um convite para que você possa viver essa realidade dentro do seu sítio, porque você é um sócio. Você não paga o clube da sua cidade, você não pode usar piscina, academia, mas você não precisa ficar pagando jardineiro, luz, né? Aqueles probleminha, estourou o cano. Não, eu pago a mensalidade para o clube, mas eu curto a cozinha, a piscina, a sauna, a academia e tal. Então, o CSA é isso, é um clube, né? Você paga a sua mensalidade e o sítio do seu João é seu sítio, né? Você pode ir lá. Seu João, puxa, eu estou aqui no domingo com a minha sogra, será que eu posso ir aí mostrar para ela esse projeto? Seu João vai ficar muito feliz de mostrar para vocês, a não ser que ele tenha um compromisso,
ele vai ficar muito feliz de mostrar como é que ele controla a formiga. Eles adoram isso. Os pequenos produtores se sentem valorizados, né? Quando as pessoas da cidade se interessam pelo que ele faz, né? Que as galinhas agora deram ovos, que as patas agora pararam de produzir. Enfim, é muito interessante você também, através de um CSA ou através de um projeto de cadeia curta, como o CSA, que a gente consiga juntar de novo a realidade de quem está longe do campo com a cidade. Então, CSA é essa oportunidade, e eu acho maravilhoso. Né? Estou aberta, então, às perguntas. Acho que já estou no meu time. Muito obrigado. Excelente apresentação. Aqui vários elogios, tá, Fernanda? Eu vou colocar aqui, vou exibir a pergunta. Você consegue ver aí, Fernanda? Ô, Vitor, antes eu posso fazer uma pequena introdução aqui? E ajudar e compartilhar da minha emoção, que eu acho maravilhoso a Fernanda. Eu vou roubar um minuto. A Fernanda é uma mulher empoderada que me inspira. Eu tenho a alegria de fazer parte do fã-clube dela. E, Fer, o pessoal está reagindo aqui, como o professor Vitor falou. Seu fã-clube só faz aumentar. Então, que honra para a gente, né, Vitor? Tê-la com a gente, Fer. Você, que é uma amiga que a vida me deu, tenho muita honra. E quando eu a conheci, eu estava com a professora Fabiana Leonelli, que está aqui no chat também. Eu estou vendo a mensagem dela, que legal. Galera do Brasil inteiro. E, Fer, que demais. Vocês almoçaram a minha comida, né? Foi. Não, gente, desculpa. Isso é hashtag para poucos, né, Fabi? Mas que a gente espera um dia, em torno de uma mesa, Fer, poder ter a alegria de presencialmente ter essa troca com você, porque é fantástico te escutar, Fer, em todos os aspectos, sempre. E te escutar sobre repensar nossa relação com o alimento, por meio de novas bases de relacionamento, né? E daí na perspectiva de cadeias curtas ou de CSA, que é o mote do nosso curso, e essa frase, né? O CSA como uma estrutura social. Uma escultura. Gente ter, né? Escultura social é fantástico. Então, eu pedi desculpa só para intrometer aqui, te agradecer. Quando a gente começou a desenhar o curso, várias ideias vieram a todos, mas para mim, a primeira, assim, precisamos de Fernanda Freire com a gente. Legal. Então, mega obrigada. Maravilhoso. Eu quero assistir as outras aulas, inclusive. Espero que vocês disponibilizem. E só um adendo, né, Vitor, sobre isso, Fer, a sua magia e contribuição, todos os demais foram incríveis, e vai estar no YouTube também, do All for Food, disponível em breve. Muito Mas bom. você, mais do que um caso, não sei se você concorda comigo, Vitor, daí eu te passo a palavra para a gente fazer as questões da galera que estão bombando, que é muito legal. Mais do que um caso, Fer, você traz para a gente justamente oportunidade de rever a relação com o alimento pautado nos fundamentos do CSA. A Magnólia comentava que qual a relação com perdas e desperdício que você antecipou? E perdas e desperdício é um problema de design e economia circular, quer rever isso, e CSA é uma das soluções, né, Fer? Sim, é uma das soluções, exatamente. É uma das formas. E aqui, passando a bola para o Vitor, o pessoal falou aqui sobre, você já tinha comentado, como a Jaqueline, a Jaque, um beijo, como que o valor, né, maior valor agregado de orgânico também pode ser relacionado com o CSA, você de certa forma já respondeu. A Fabi coloca os desafios do CSA e o Fábio provoca aqui sobre como que esse ideal do alimento orgânico vai poder aumentar em volume. E CSA é uma resposta, né, Fer, com um tempero aí incrível para o nosso alimento. O que o Schumacher falou lá, né, na Inglaterra, small is beautiful, né? No livro dele lá dos anos 80, eu acho que a gente percebe hoje que, por mais que a gente tenha crise, o que mais se sustentou hoje, em meio a uma crise, foram pequenos movimentos, né, locais. Então, small is beautiful significa isso, né? O belo, o importante é ser pequeno e a gente agir localmente. O CSA ele traz essa oportunidade da gente rever e que muito próximo de nós provavelmente tem um produtor que muito provavelmente nunca pensou em produzir orgânico porque ele achava que orgânico era uma coisa que era para elite, que era uma coisa cara, que ninguém vai comprar. Eu já ouvi vários produtores falarem para mim, minha filha, eu até adoraria produzir orgânico, mas para quem que vai comprar? Então, assim, né, como a Fabi perguntou, acho que o maior desafio de implementar o CSA, de implantar o CSA, é mostrar que é possível para o produtor e mostrar para as pessoas que esse produtor está disponível. Esse é o primeiro contato, é aquela apresentação dos namorados, né? Vamos apresentar vocês, tomara que dê o casamento, né? E se der casamento e a gente conseguir implementar esse CSA, é manter essa chama viva.
Eu acho que esse é um dos desafios, porque começam, nessa escultura social, eu não gostei desse tomate que veio furado, e aí o produtor, eu não gostei que a fulana falou mal do meu tomate, e aí começam aquelas coisas sentimentais. Então, assim, somos seres humanos, né? A questão social, ela é uma coisa que precisa ser muito bem posturada, ela precisa ter mantido a chama. Os antroposóficos, os biodinâmicos gostam muito de trazer isso para o CSA, que são os movimentos baseados nas estações do ano. Por isso que a Santa Julieta Bio também decidiu fazer esses encontros da estação do ano para a gente renovar os votos, vamos dizer assim, né? Do casamento, né? A gente precisa sempre renovar esses votos, porque senão vai ficando distante, e quem está lá na ponta só está vendo que a chicória chegou amarela e o tomate chegou furado. Né? Ela não estava no encontro passado, ela não participou das assembleias em que as pessoas podiam levantar a mão e dizer, em vez de produzir tomate que está furando, gente, vamos parar de produzir tomate. Por que insistir nisso? Vai precisar aplicar calda, vai ficar caro. Vamos produzir outra coisa, vamos produzir caqui. Pronto, tá ótimo. Seu João, você não quer contratar o seu Pedro para produzir só tomate para você? Né? Então, assim, a gente vai ficando longe, aí vai começando umas... Então, acho que a Fabi perguntou, acho que um dos principais desafios, em termos gerais, assim, faltando poucos minutos, a gente podia falar mais, mas, em termos gerais, essas são as dificuldades, né? As estações do ano, que limitam uma diversidade de alimentos, e os produtores e os membros coprodutores precisam entender que vai vir pouco mesmo, mas que depois, quando chegar o outono, em vez de 5 itens, o produtor vai colocar 7 na sua cesta. Né? Vai compensar aquele verãozinho que foi aquelas alfaces desse tamanhinho, mirrada, e vai colocar mais, vai colocar 2 alfaces, né? Então, é difícil de manter isso, mas quando se mantém, é muito bacana ver os relatos das pessoas depois, né? De como isso mudou a forma de trabalhar o alimento em casa. Veja aqui essa outra pergunta, Jaqueline. Sim. Em comunidades carentes, os valores elevados de alimentos orgânicos, CSAs, em comunidades carentes são sustentáveis? Sim, já existem muitas iniciativas em comunidades carentes, inclusive de São Paulo, comunidades com favelas, em que a comunidade se organizou com as hortas. Essa horta, ela é uma horta comunitária, todo mundo pode ir lá voluntariamente, passar o dia ajudando na horta e levar para casa os itens básicos para o seu almoço. Gente, isso não tem preço. Isso não tem preço. Você está recuperando uma área que era um terreno baldio, você está recuperando uma área que era área de usuário de droga, era lixão, você está recuperando para uma área produtiva, onde as crianças têm acesso, onde as pessoas mais idosas têm acesso, e vai criando ali uma responsabilidade da comunidade com aquele lugar. Então, você não vai deixar um vândalo subir lá e destruir, né? Então, já tem muitos projetos. Eu estou tentando lembrar o nome do projeto, eu assisti a palestra dele, se a Vivi lembrar, ele até não é do Brasil, e ele implementa essas hortas em comunidades carentes, e costurando essa própria comunidade para ir cuidando isso depois que ele vai, porque ele só implementa, né? E tenta construir essa organização do cuidado lá. É muito interessante esse projeto. E sim, CSA casaria super bem nesses, né, em associações de moradores, né, por exemplo. Fernanda, eu fiquei curioso. Não há restaurantes envolvidos nesse? Há restaurantes envolvidos. Boa pergunta, professor. Há restaurantes envolvidos. É muito interessante. Tem um restaurante de São Paulo que o chefe ele falou assim: o meu prato da semana vai ser o que vier na minha cesta. E aí ele é membro, né, do CSA, ele recebe a cesta, e ele fazia sempre que o prato da semana era um ingrediente que ele achasse muito interessante da cesta. Né? Então, mesmo que... Isso é um caso bem isolado, mas já existem restaurantes que trabalham com ingredientes sazonais. Então, na Santa Julieta Bio, a gente tem uma lista dos itens que sobram do CSA. A gente produz para 200, mas a gente produz para 230, né? Vai que aumenta um pouco no meio da semana e tal. E o que sobra da semana do estoque que saiu para as cestas, a gente tem um estoque que a gente chama de estoque do comércio. Então, a gente manda uma lista para esses restaurantes que recebem nossa lista de transmissão, e os cozinheiros podem ver o que está sobrando ali. Então, a gente tem muita batata doce, cenoura e chicória naquela semana. Então, a gente vende para esses restaurantes.
muitos restaurantes já estão trabalhando com ingredientes sazonais. Ou seja, o chefe de cozinha, ele não vai desenhar o cardápio e depois mandar a lista de compra para o produtor. Não, é o contrário. Me passa a tua lista, que aí eu vou desenhar o cardápio. Né? Então, mudando um pouco, nessa, invertendo um pouco aí e colocando o produtor como um ator bem importante nisso. E como é que se estabelece? Há contratos assim, escritos? Como é que é essa relação? Dentro do CSA? Do CSA, um produtor... Cada CSA, professor, trabalha com uma metodologia. Mas, geralmente, quando você entra no CSA, você assina um termo de adesão. O termo de adesão é um documento que vai conter, além dos seus dados, ele vai conter dizendo que você, sim, está apoiando o produtor, que você está contratando uma cesta, mas que se por acaso acontecer uma geada, ou um tornado, ou qualquer coisa, a cesta pode ser que, em vez de 5 itens, vai vir só 3, que você concorda com isso, que você vai buscar sua cesta no horário pré-determinado, enfim, tem alguns termos que a própria comunidade pode, juntos, construir esse documento, né? Então, cada CSA tem o seu termo de adesão, vamos dizer assim, mas é importante ter, sim. Porque aí depois, aconteceu, não, você assinou o termo, tá aqui. E de um lado romântico, do outro lado bom, né, sobre essa cultura, o contrário é verdadeiro. Quantas vezes na cesta a gente se surpreende que vieram mais itens, porque teve uma produção maior, né, excedente, então se compartilhar além dos riscos... Claro, os benefícios. Os benefícios, né? Como é que tem? Compartilha, é igual casamento, né? Compartilha as dores e as alegrias, né? Juntos ali, é um tipo de um casamento, né? No momento ruim, você não saiu do CSA, no momento que estava super ruim, você manteve a sua cota, a sua adesão, e no momento bom, então, o produtor pode, né? Tá uma super safra de manga, então a gente vai colocar mais manga na cesta, ou a chicória tá bastante, vai colocar 2, alface, enfim. Tem vários exemplos disso. Ô, Fê, e para a gente não terminar, Vitor, se me permitir, fazer 2 coisas. Primeiro, a Fernanda devidamente se apresentar, eu vou jogar umas palavras aqui para ver se faz sentido para ela constrói em cima. Tá bom. Segundo, já ficou explícito. Precisamos ter, Vitor, e galera, já é um spoiler, numa segunda edição do curso de Economia Circular, e na programação, Vitor, Fernanda Freire voltando junto com o Mário, o querido pesquisador espanhol que está aqui na plateia, inclusive reagiu, e você também lembrou, pode fazer um cenário aí para a gente, Brasil e Espanha, né? Mas sobre a apresentação dessa mulher empoderada, eu arrisco aqui, Fer, de muito mais. Mãe de Amélie, fotógrafa, zootecnista, chefe de cozinha e uma das maiores entusiastas da colaboração, transformando a sociedade por meio da agricultura. Então, é uma forma como eu te vejo, Fernanda. Pronto, Vivi, estou apresentada. Obrigada, pessoal, foi um prazer. Agora, por favor. Rapidamente, eu sou zootecnista de formação, né, pela Universidade Federal do Ceará. Eu sou de Fortaleza, do Ceará. E lá eu entrei na zootecnia com 19 anos, achei que era um curso que ia trabalhar com os animais, que eu gostava dos animais, queria ser bióloga, via aquela coisa super bonita. E aí, quando eu entrei, o meu mundo caiu. Era só produção, bovinocultura, suinocultura, pedi para sair. Só que quando eu pedi para sair, veio uma professora da Itália, que na época tinha feito uma pesquisa com ovinocultura orgânica na Itália. Então, eu nunca tinha ouvido falar de orgânico, nunca tinha ouvido falar, assim, tinha ouvido falar porque eu fazia parte do grupo agroecológico, foi eles que me deram as boas-vindas quando eu fui bicho. Então, eu fazia parte do grupo agroecológico, mas eu não sabia que tinha uma produção na zootecnia orgânica, né? E ela falou, não, você vai ser minha. E aí eu fiquei com essa professora, assim, publicando trabalhos na área de pecuária orgânica até o final da minha graduação, que demorou, porque eu ia para as fazendas fazer estágio e não voltava, aí o coordenador ligava e venha terminar seu curso. Final, terminei a zootecnia, com muito custo, e fui para Botucatu fazer a pós-graduação em agricultura biodinâmica, que já era algo que eu já tinha conhecido na graduação, mas eu não podia deixar a graduação, porque se eu fosse fazer o curso sem terminar a graduação, ele não serviria, né, lato sensu, como eu queria. Então, fui fazer o curso, essa pós-graduação, já tinha feito o PDC também, o Permaculture Design Course, né, lá da Austrália, mas eu fiz no Ceará, e então já trabalhava com consultoria em permacultura, montando
hortas nas escolas e fotografando, né? A Vivi falou que eu sou fotógrafa, fotografando e montando horta em escola e terminando o curso de biodinâmica, enfim, mas sempre nessa linha da agricultura, é algo que eu amo, nunca fiz outra coisa, sempre trabalhei nisso. Ainda bem que eu não saí do curso de zootecnia, porque eu acho que foi um curso que me abriu muitas portas, conheci muita gente interessante, muitas fazendas interessantes, inclusive a primeira fazenda que eu estagiei era uma fazenda biodinâmica. Então, foi quando eu percebi que opa, preciso sair, aqui tem muita coisa interessante para explorar, né? E o meu desejo pela cozinha foi surgindo nisso, porque é um ambiente rural, é um ambiente em que eu estou com o produtor, e a gente começa a ver que o ingrediente, quando ele sai da terra e ele é servido, é muito lindo, é muito gostoso, é outro sabor, e aí fui estudando um pouco dessa coisa da gastronomia e fui. Mãe da Meli, de 5 anos, e hoje, Santa Julieta Bio, né, representando aí, organizando o CSA, numa transição para uma área mais ainda de cozinha, espero no futuro. Então, essa sou eu, que vos falo com muita alegria, muita honra. A honra é minha, Vivi. Você tem um trabalho assim... o professor Vitor, que eu conheci hoje, preciso dizer que essa mulher realmente também precisa tirar o chapéu, que está movimentando a grande Pirassununga muito bem, né? Muito bem. Muito bom, Fernanda. A metrópole. Obrigada, Fer. Muito obrigado, excelente a sua apresentação, a aula fantástica. Agradecemos aí todos que participaram, né, Vivian? Boa noite, então, bom descanso a todos. Boa noite. Boa noite, obrigada a todos. Obrigada, obrigada, gente. Até.